Softplan apresenta a primeira QA Week. Uma semana voltada para a qualidade. Palestras que serão abordadas na QA Week. Empoderamento do QA com Sabrina Lorensky. Como trabalhar com dependência de outro time e RQM para o seu plano de teste com Priscila de Araújo. Automatizar é preciso. Mas começo por onde? Com Jaqueline Correia. Testes unitários JS.NET com Renato Oda e André Marques. Testes em pipeline com Pamela Andrade. Inteligência artificial e acessibilidade com Guido Varken. Convidado especial do canal Agilizei, Samuel Lucas. Teremos sorteio de brindes. E o anúncio de uma incrível oportunidade. Participe da QA Week. Softplan. Juntos somos mais fortes. Hello, QA! Sextou para vocês. Sextou, galera, com QA Week, hein? Nada melhor que um sextou com QA Week. Aí sim, hein? Aproveitem esse dia maravilhoso. Estamos muito orgulhosos desse evento que está acontecendo na empresa da Softplan. Gostamos muito da participação de vocês aqui e como a gente sempre fala, esse evento não é só para QAs, é para todo mundo que quer uma qualidade melhor nos seus produtos e nos seus softwares. Isso mesmo, Mônica. E vale lembrar que a Mônica já fixou no chat do YouTube o link do formulário para ocorrer ao sorteio. Então, bora lá, galera, coloque seu nome lá. E na metade desse tempo aqui que a gente vai ter, depois da palestra do Samuca, a gente vai fazer o sorteio. Então, 15, 20 minutos, galera. Vamos embora. Esse link ele vai ficar disponível até 5 minutos antes do Samuel terminar a palestra. Então, é só uma pergunta lá, só dizer se você está presente ou não. Só para contabilizar o seu nome, para ter mais uma oportunidade de ganhar esse prêmio, esses kits maravilhosos da Softplan. Então, respondam lá rapidinho. Não precisa esperar a palestra do Samuel terminar. E a gente vai fechar às 14 horas e 25 minutos o link que eu já soltei aí no formulário, no chat. Então, respondam rapidinho. E, para não atrasar muito, vamos soltar já o nosso palestrante? Vamos chamar ele? O tão esperado? Estou vendo que o pessoal está ansioso ali no chat, Mônica. Tá todo mundo animado. Então, para que ficar aqui colocando a nossa imagem, né? Vamos chamar, então, o palestrante. Aproveitem. Dúvidas, coloquem no chat. QA Week apresenta Cypress, primeiros passos e futuro da ferramenta. Essa palestra irá abordar. Será compartilhado como você pode dar os primeiros passos com essa ferramenta. Aproveitem a palestra da QA Week. Show! Fala, galera da Softplan, sejam bem-vindos aí ao evento da QA Week, último dia do evento, a princípio, e hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre como vocês podem dar os primeiros passos com Cypress. Já foi previamente apresentado, mas vou me apresentar novamente. Meu nome é Samuel Lucas, eu trabalho como QA aqui no Rio Grande do Sul, em uma empresa chamada CW Software, e também sou aí, criador desse projeto, dessa escola, dessa iniciativa de compartilhar conhecimentos, que é o Agilizei. E hoje, é através do Agilizei que eu venho aí compartilhar um pouquinho com vocês sobre Cypress, né? Que é essa ferramenta que vem cada vez crescendo mais no mercado, vem cada vez mais tendo oportunidades, cada vez mais
agregando valor em projetos, né, em carreira também, né, de QAs, de times de desenvolvimento. E eu sei que muita gente tem curiosidade de saber, de entender um pouquinho melhor sobre como essa ferramenta funciona, o que dá para fazer e principalmente o que não dá para fazer, né, para não ficar dúvidas. E também muita gente tem a curiosidade, assim, né, como que eu posso começar, como que eu posso dar os primeiros passos sem ter que ficar 6 meses, 1 ano estudando sobre a ferramenta e talvez sem um direcionamento. Então, hoje eu preparei aqui um material para vocês para justamente economizar o tempo de vocês de pesquisa, tempo de vocês de estudo, né, para dar um norte e um direcionamento para vocês no menor tempo possível. Então, eu já vou compartilhar minha tela aqui. E enquanto eu compartilho minha tela aqui, sempre gosto de deixar um disclaimer, que a gente vai estar falando aqui sobre Cypress, mas se surgir alguma dúvida ao longo da palestra, vocês podem ir colocando aí no chat, tá? Que no final ali da palestra, ou talvez no meio ali, dependendo do que for a pergunta, a gente já vai respondendo. E o evento, óbvio, né, sempre fica mais bacana com a interação de vocês. Às vezes eu estou explicando alguma coisa aqui, pode ser que eu tenha passado muito rápido, ou que eu não tenha passado por algum ponto. Então, se surgir alguma dúvida, manda aí no chat que a gente vai conversando. Eu até já estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui, que eu já tive o prazer de trabalhar. Denner, Gusta, sei que tem mais pessoas aí, então é sempre bem bacana assim, ver a galera que a gente já trabalhou e poder trocar essa ideia. Tá? Não sei se eu já agradeci, mas vou agradecer aí novamente pela oportunidade, pela galera da Soft, para estar aí participando do QA Week. E agora, sem mais delongas também, senão eu fico falando aqui até amanhã. Vamos para o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, o que é esse mapa mental de 9 braços aqui? E eu vou contar uma história para vocês. Lá por meados de 2018, final de 2018, início de 2019, foi quando eu comecei as minhas primeiras interações com Cypress. Tá? E na época, eu lembro que já tinha alguma coisa iniciando, estava lá na sua versão 1 ponto alguma coisa, 2 ponto alguma coisa. Já tinha bastante documentação em inglês, tinha alguns vídeos, algumas coisas assim. E na época, eu lembro que eu pesquisava muito sobre a ferramenta. E disso até não é um problema, né? Porque a ferramenta em si, ela tem, até hoje, muito material. Só que, no nosso mundo atual, a gente sofre por um problema oposto, né? Antes a gente não tinha antes da era da internet, a gente não tinha tanta informação assim, as coisas demoravam um pouquinho mais para circular. E hoje, né, em 2021, aí, a gente sofre pelo contrário, que é o excesso de informações. E esse excesso de informações é algo que eu também já me vi sofrendo um pouco disso quando eu vou aprender uma nova ferramenta, porque normalmente a gente tem muitas informações, e o Cypress, ele é um desses casos onde a gente tem muita informação. Se você digitar Cypress no Google, você vai encontrar milhares de links. Vou colocar no YouTube também, vai encontrar milhares de links. E isso traz um problema que é o quê? A gente pode acabar se perdendo ou nunca chegando em um fim. Né? A gente estuda e sempre cada artigo leva para mais 2 ou 3 artigos e a gente vai abrindo um leque quase que infinito e exponencial de coisas que a gente pode estudar e que talvez nunca direcione a gente para um fim, né? E aí, pensando nisso, né? Aí isso já início do ano passado, 2020, já estava quase 2 anos estudando sobre Cypress, eu comecei a me preocupar um pouco mais com isso, né? E comecei a pensar em algumas formas de otimizar esse tempo, né? De como eu poderia colocar esses quase 2 anos aí que eu passei
lendo documentações, olhando vídeos, criando projetos de exemplo, como que eu poderia colocar essas coisas em um formato mais enxuto para, sei lá, para alguém que tem que mostrar no dia seguinte para um gestor sobre o Cypress, por exemplo, ou para alguém que tem que fazer um desafio técnico para alguma empresa, usa Cypress, mas não faz nem ideia de para que se propõe a ferramenta, né? Ou para alguém que quer só compartilhar com o seu time sobre o que é Cypress, quer mostrar para os devs e tal. Então, para isso, a primeira coisa que eu fiz na época foi começar a priorizar. Então, nessa priorização, isso lá na metade, mais ou menos, de 2020, comecei a fazer essa priorização, e para não ficar uma coisa chata e monótona, eu coloquei ali isso em algo um pouco mais interativo, né? Eu gosto bastante de usar essa técnica aqui de mapa mental. Então, lá em 2020, a forma que eu encontrei, assim, de poder passar o máximo de conhecimento no menor tempo possível foi através desse mapa mental aqui, que tem um nome, Cypress Essential Mind Map, que é o essencial, tudo que é essencial você saber sobre Cypress em um mapa mental. E esse mapa mental foi criado lá em 2020, né? Mas aí um ano se passou, né? E até agora, dia 12 de maio, quarta-feira que vem, esse mapa mental faz um ano. E eu já vinha atualizando esse mapa mental, e hoje eu tô trazendo para vocês aqui o essencial que vocês precisam saber sobre Cypress no menor tempo possível, que é o tempo que a gente tem aqui, de 20 a 25 minutos, até para despertar a curiosidade de vocês, para vocês terem uma ideia de o que estudar, para onde correr depois daqui, né? E também para esclarecer muitas dúvidas que talvez vocês tenham sobre a ferramenta, tá bom? Então, essa atualização aqui até, futuramente a gente vai fazer um vídeo, né? Publicar isso lá no canal, mas vocês são os primeiros que estão vendo, assim, essa versão atualizada desse mapa mental aqui, e que depois eu vou mandar um link que vocês podem consultar. Até o Júlio Pazini acabou de perguntar ali, depois eu vou mandar o link ali de onde vocês podem consultar, podem fazer download desse mapa mental aqui, se quiserem, no GitHub, né? Então vocês podem até fazer fork do repositório, podem deixar o star lá, tudo certinho, tá bom? Então vamos lá. O mapa mental tem 9 tópicos, né? Eu não vou, obviamente, explorar todos em tanto detalhamento, principalmente esse aqui que tem mais nós, mas vocês podem depois, com acesso ao mapa mental, né, olhar com mais calma cada um desses tópicos aqui, tá bom? Eu vou focar nos mais importantes desses 9 aqui, para justamente a gente poder levantar essas conversas aí, essas discussões, tá bom? Então, vamos lá. Começando, primeiro de tudo, para que serve o Cypress? Isso é até um ponto interessante, que muita gente talvez não saiba, mas o Cypress, ele não serve somente para testes end-to-end, né? Até coloquei uma estrelinha ali, porque, de fato, a ferramenta ela é mais focada no mundo end-to-end, nos testes end-to-end. As funcionalidades que são colocadas na ferramenta são sempre para melhorar essa experiência de criar testes end-to-end, mas ela tem também suporte para outros tipos de teste. Por exemplo, testes de interface de usuário, testes de APIs, testes de componentes. Então, se você tem um time de desenvolvimento e eles querem fazer testes de componentes, né? No momento, tem suporte ali para aplicações Angular, suporte para aplicações React, Vue. Então, a gente pode utilizar o Cypress também para testar esses componentes e aproveitar todo o ecossistema que o Cypress tem, e também para testes de unidade, né? Que até, às vezes, acaba não fazendo tanto sentido, porque se a gente só vai testar a unidade, né? Tem bibliotecas que são mais leves, né? Como o Jest ou o Mocha, mas é bacana saber que, se eu já tenho o Cypress ali no projeto, já estou usando ele para testes end-to-end de interface, por que não utilizar todo o ecossistema também para testar de forma unitária o meu código? Então, primeiro ponto importante de se saber aqui é que o Cypress tem suporte para pelo menos aí 5 tipos de testes diferentes: end-to-end, interface,
APIs, testes de componentes e testes de unidade. E aí a gente vai para um próximo ponto que é, beleza, quais são as tecnologias envolvidas no desenvolvimento e uso do Cypress, né? E a primeira delas, que é importante saber, é que o Cypress ele é construído e ele funciona dentro do ecossistema do Node. Então, para usar o Cypress, você precisa ter o Node na sua máquina e o desenvolvimento dele também, tipo, o desenvolvimento da própria ferramenta é também feito em cima do ambiente Node, tá? Um outro ponto importante é que o desenvolvimento dos testes em si, ele usa tecnologias web, né? O que é o que o navegador ele entende que seria o JavaScript e o TypeScript, que é um superset ali do JavaScript, né? No final das contas, acaba tudo virando JavaScript por debaixo dos panos, mas para desenvolver, na maioria das vezes, a gente usa ou JavaScript ou o superset, que é o TypeScript. Ele é desenvolvido em CoffeeScript, que também é um derivado do JavaScript. A ferramenta usada como test runner, né, como ferramenta que executa os testes que são desenvolvidos, é o Mocha, apesar de ter alguns projetos que eu já vi assim usando o Jest, mas eles não dão um aval, né, do suporte oficial ao Jest lá na documentação, eu prefiro não incluir aqui, mas se pesquisar no GitHub, tem alguns projetinhos de exemplo usando o Jest, né? Mas como não está na documentação como suporte oficial, a gente considera que o Mocha é a ferramenta de testes, a lib de testes oficial ali para executar os testes usando o Cypress. Uma outra tecnologia muito importante que é envolvida no desenvolvimento do Cypress é a biblioteca de asserções, né? E que é muito bacana, porque ela é bem extensa, então a gente consegue fazer asserções desde níveis de interface, né, validar se um elemento está visível, se o elemento está habilitado, se ele está marcado, consegue fazer um monte de coisa, até asserções do tipo verificar a resposta do meu servidor, se ele retornou um status 200, se ele retornou um atributo específico, se ele retornou uma mensagem. Então, a gente consegue fazer muita coisa com essa que é talvez a principal biblioteca de asserções no universo JavaScript, que é o Shy. E ele tem outras duas bibliotecas embutidas, subbibliotecas, que é o Chai jQuery e o Sinon Shy. Então, além do Shy, ele tem mais duas aí auxiliares para compor esse set aí de ferramentas de asserções, que é o Chai jQuery e o Sinon Shy. Então, se você até já trabalhou com testes em JavaScript, usou um WebDriver IO, por exemplo, ou já trabalhou com testes de unidade, ou qualquer outra ferramenta, e usou o Shy para fazer as suas asserções, todo o conhecimento que você tem em Shy, você vai conseguir reaproveitar aqui no Cypress. Isso é muito bacana. E uma outra, aí não uma tecnologia, mas uma característica da ferramenta, é a sua característica assíncrona, né? E isso aqui, até não vou entrar muito em detalhes, mas é um ponto para vocês deixarem como um asterisco aí, porque muita coisa não funciona como a gente é acostumado, assim, né? Por exemplo, no meu caso, eu comecei, assim, quando comecei em automação de testes, eu vim do Selenium, né? E lá a gente fazia algumas coisas sem considerar essa questão do assincronismo, né? E aqui no Cypress a gente não consegue fazer algumas coisas exatamente como a gente fazia lá com ferramentas como o Selenium, né? Então isso aqui é um asterisco para a gente sempre ter e lembrar na hora de desenvolver os testes, porque algumas coisas funcionam de forma diferente. A gente consegue fazer, como eu sempre digo também, né? A maioria das coisas a gente consegue fazer tanto com Selenium quanto com Cypress, mas eles funcionam de forma diferente. Até uma coisa que eu não coloquei aqui nas tecnologias, né? Mas o Selenium e o Cypress, eles possuem arquiteturas totalmente diferentes, né? O Cypress, ele não é desenvolvido em cima do Selenium. Não coloquei isso aqui, mas é algo interessante de saber também. Beleza. Agora vocês já sabem para que serve. Já conseguem responder aí para o colega do lado para que serve o Cypress. Já sabem as tecnologias envolvidas. E agora vou falar um pouquinho sobre as limitações. Porque assim como todas as ferramentas de mercado, né, ela não é uma ferramenta perfeita que vai resolver todos os seus problemas. Ela também tem as suas limitações. E é muito importante que
que vocês saibam quais são essas limitações, para não ter frustrações, né, ali no meio dos seus estudos ou no meio do projeto, tipo, vai tentar fazer alguma coisa, não funciona, e aí vocês não sabiam que ele não funcionava dessa forma, sabe, ou que tinha essa limitação. Então, eu coloquei aqui também uma coisa muito importante, que é saber das limitações da ferramenta. E aqui a gente categorizou de duas formas. Coloquei, assim como eles categorizam na documentação, como limitações permanentes, ou seja, que provavelmente nunca serão resolvidas dentro da ferramenta de forma nativa, e limitações temporárias, que ou já tem um plugin, né? A maioria até aqui já tem um plugin para resolver, e que possivelmente no futuro vão ser incorporadas ali no código-fonte da ferramenta, tá bom? Começando pelas limitações permanentes. Primeira limitação permanente da ferramenta é sobre os testes em múltiplas abas. Tá? Por que isso? Porque o Cypress ele roda dentro do navegador. Tá? E por causa dessa natureza da arquitetura da ferramenta, ele tem essa limitação de não poder trabalhar com múltiplas abas. Então, quando você tem um teste ali, por exemplo, vou clicar num link, ele vai abrir uma nova aba. A gente tem que fazer ali algumas... Até esse aqui poderia estar verdinho, né? Porque eles têm uma recomendação ali de como a gente deveria tratar esses casos que abre uma nova aba. Então, ele não tem suporte nativo devido à sua arquitetura, mas tem coisas que a gente pode fazer para, entre aspas, driblar essa limitação. Um outro ponto é mais de um browser ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, é porque o Cypress, de fato, ele não consegue controlar mais de um navegador ao mesmo tempo, também pela questão, isso na mesma máquina, né, que eu até coloquei aqui, também por questão de sua arquitetura, né, mas é possível rodar os testes em paralelo, desde que esteja em diferentes máquinas, principalmente na integração contínua. E uma outra limitação permanente, que até eu posso colocar aqui como verdinho também, tinha colocado asterisco, mas verdinho acho que vai ficar melhor visual para vocês, que é de visitar diferentes domínios no mesmo teste. Por que eu coloquei um asterisco? Porque isso já está no roadmap de próximas funcionalidades da ferramenta, né? Então, em breve aí, a ferramenta já vai passar a ter suporte. Apesar de que estava aqui em limitações permanentes, eles já estão trabalhando nisso, então provavelmente eles já encontraram uma forma de trabalhar com isso ali dentro do ecossistema do Cypress. Legal? E aí, vamos falar agora de limitações temporárias. Uma delas é o gesto de hover. Então, o que é o gesto de hover, né? É a gente passar o mouse por cima de um elemento e ele mudar o seu comportamento, né? Que nem está acontecendo aqui, tá? Isso ele não tem... Na verdade, todos esses aqui, eles não têm ainda de forma nativa, mas todos eles estão em verdinho porque já tem plugins que a gente pode acoplar na ferramenta que resolvem esse problema, tá? Então, gesto de hover, a tecla Tab, upload de arquivos e suporte a iframes são funcionalidades que a gente não tem de forma nativa ainda, tá? Mas que elas já têm plugins que dão suporte a essa funcionalidade. E isso é uma coisa legal também no Cypress, que na maioria das vezes, quando tem alguma funcionalidade, alguma coisa que eles ainda não implementaram, mas que é possível, a própria comunidade, ou eu já vi até os próprios devs da ferramenta, né? Criam projetos à parte como plugins que resolvem aquele problema e são disponibilizados como plugins, né, para serem acoplados na ferramenta, e com o tempo eles incorporam esse código dentro do código-fonte da ferramenta, né? Então isso é uma coisa legal porque ela vai crescendo em conjunto, assim, várias pessoas colaborando no crescimento da ferramenta. Show de bola! Então agora vocês já sabem 30% do que é essencial para vocês saberem sobre Cypress. E agora eu vou falar sobre o que a gente teve de 2020 para 2021 de principais evoluções da ferramenta, tá? E aqui tem tem vários pontos interessantes que talvez quem já ouviu falar sobre Cypress há um ano e não ouviu mais falar da ferramenta ou não acompanhou mais, talvez vai ter algumas surpresas aqui, porque tem bastante coisa que até nem coloquei todas aqui, coloquei só as principais, né? Que a ferramenta tem evoluído. Então, a primeira coisa que é bem importante vocês saberem
é que agora o Cypress já tem suporte a testes multi-browser. E aqui eu coloquei quais browsers que ele tem suporte. O Chrome e o Electron ele já tem desde o início da sua concepção. Tem suporte ao Microsoft Edge, Firefox e em breve isso daqui já está sendo trabalhado. Tem branch até lá no código-fonte com isso aqui, que é o suporte ao Safari via WebKit. Então, em breve, eu acredito que esse ano ainda, eles vão liberar aí já uma versão com suporte ao Safari através do WebKit. Então, isso é bem legal. E antes era até uma limitação da ferramenta, né? Que só tinha suporte ao Chrome. E agora ele deu essa evoluída aí para ter suporte até esse multi-browser. Um outro ponto é que eles evoluíram a funcionalidade de rotas IMOX, né? Que é a funcionalidade ali, basicamente, de a gente monitorar o que está passando de comunicação entre o nosso front-end e o nosso back-end de informações, de dados, de arquivos, né? E eles evoluíram isso. Então, antes a gente só tinha suporte a alguns tipos de comunicação, mais precisamente os formatos JSON, né? De tráfego de dados. E agora a gente tem suporte a várias coisas. A gente consegue mocar imagem, consegue mocar até CSS scripts. A gente consegue mocar, tem um controle maior da nossa comunicação ali entre client-side e server-side. Isso é bem legal e ajuda bastante no dia a dia de testes. Cypress Studio é uma ferramenta que saiu agora bem recentemente, que é basicamente uma ferramenta Record and Play. Então, se vocês já usaram, por exemplo, eu imagino que quem já brincou um pouquinho de automação deve ter passado inevitavelmente pelo Selenium IDE, que é aquela ferramenta que a gente dá um record, navega pelo site e ele gera um script. Então, o Cypress Studio ele tem uma proposta parecida, né? Mas confesso que tem uma experiência de uso bem mais simplificada do que na época, né? Isso há uns 4 anos atrás, quando eu mexi pela primeira vez com o Selenium IDE. O Cypress Studio tem uma experiência muito mais leve e é bem bacana, né? Mas é a mesma finalidade. Record, a gente dá gravar, navega ali pela nossa jornada de usuário e ele gera um script para a gente. O suporte oficial, e aqui eu coloquei em alpha, porque ele já tinha suporte como funcionalidade experimental a testes de componentes, e agora ele passou para alpha, e esse alpha já trouxe 2 coisas novas, que são bibliotecas novas para teste de componentes. Então isso melhorou bastante a experiência ali de uso de aplicação, né, de teste de componentes da ferramenta. E um test runner dedicado, né? O Cypress, até depois eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês. O Cypress tem um test runner, que é uma ferramenta que a gente executa os testes. E agora com esse suporte oficial aí a teste de componentes, ele trouxe um runner dedicado só para isso, que é um runner mais leve e que, enfim, né, é totalmente focado na execução dos testes de componentes. Isso é bem massa também. E aí eu coloquei aqui um que vem por aí, né? Porque talvez daqui a 6 meses, se vocês quiserem saber o que está acontecendo no mundo do Cypress, esse mapa mental pode ser que esteja desatualizado nessa parte aqui de evolução. Então, eu coloquei aqui um link que vocês podem consultar depois, que é o Cypress Roadmap. E aqui eles colocam, até vou dar um zoom aqui, a gente tem todas as funcionalidades que estão aí priorizadas para serem liberadas num futuro próximo. Então, a funcionalidade de teste de componentes, né, já está em alpha, Cypress Studio ainda é uma funcionalidade experimental, e aqui algumas melhorias, né, da Session API, visitar múltiplos superdomínios, como eu comentei ali, suporte a iframes oficial, e o WebKit Support, que é o Safari. Legal? Então, esse é um link bacana para vocês ficarem acompanhando, que é o roadmap do Cypress. Beleza, agora vocês já sabem praticamente 50% aí do que é importante saber sobre o Cypress, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês terem conhecimento, só que esse aqui eu até não vou entrar tanto em detalhes, porque vale dedicar aí uns 30 minutinhos, especialmente para olhar para essas boas práticas aqui, principalmente quando vocês forem praticar a ferramenta, tá? Mas o Cypress, ele tem ali algumas recomendações e, obviamente, não são obrigações, tá, galera? Isso aqui é importante também saber.
são algumas recomendações de boas práticas. A maioria delas até não se aplicam somente para o Cypress, tá? A maioria delas se aplica para testes de modo geral. Então, vou passar rapidão aqui por elas, para vocês já saberem o que vocês podem consultar quando forem estudar aí sobre Cypress ou praticar a ferramenta, tá bom? Então, eles têm aí algumas indicações sobre a organização dos testes, como fazer login em background, como fazer o controle do estado da aplicação, como selecionar elementos, e aqui tem até algumas boas práticas ali que vocês podem seguir para selecionar elementos. Eu até gosto de usar um acrônimo que me ajuda bastante, que é o DICA, que é Data Selectors, que é o primeiro que ele colocou aqui. O I, IDs, o C, classes, e o A, de atributos. Então, gosto de usar esse acrônimo, DICA, Data Selectors, IDs, classes e atributos, para sempre lembrar qual a ordem bacana ali de tentar mapear os elementos. Eles ensinam ali algumas boas práticas sobre como assinar e atribuir valores retornados. Questões de visitar sites externos durante o teste, então eles trazem ali algumas reflexões de como a gente pode lidar com essas coisas. Sobre, esse aqui é até um ponto que se aplica a mais de uma ferramenta, testes em geral, né, que é sobre não criar testes que dependem da execução de outros testes, né, até isso aqui é um princípio de teste, que é de criar testes independentes, né, que a gente possa rodar de trás para frente, de frente para trás, e assim vai. Testes com poucas asserções, como usar os hooks ali, que é coisas que acontecem antes e depois. Esperas, que até tem algumas diferenças ali, de esperas dentro do contexto do Cypress, e de como lidar ali com servidores, quando a gente tem, né, no caso, back-end, e as configurações. Uma das práticas aqui recomendada que é colocar a nossa URL principal como uma config lá dentro do Cypress. Bom, então essas aqui são algumas das melhores práticas que eu até recomendo que vocês dediquem um tempinho depois para, quando criarem um projeto, né, vocês tentarem aplicar essas práticas aqui, pelo menos olharem para essas práticas e ver o que se encaixa e o que não se encaixa, né, dentro do contexto da ferramenta. Tá bom? Beleza, agora vocês já mataram aí praticamente um lado da ferramenta sobre o Cypress, e agora a gente vai para o nosso fechamento aí, que é falar sobre principais comandos que a ferramenta tem, principais plugins. Eu fiz ali um top 10 pessoas para vocês acompanharem, que com certeza vão ajudar vocês a se manterem atualizados sobre a ferramenta, e onde aprender mais, né? Isso é importante vocês saberem, tipo, pô, vou sair daqui, onde que eu posso aprender mais aí sobre Cypress, tá bom? Então vamos lá. De comandos, eu categorizei aqui em 6 categorias de comandos, tá? Porque, de fato, o Cypress tem muito comando. A última vez que eu olhei, ele tem 87 comandos só da API principal da ferramenta. Então, assim, é bastante coisa. Então, é por isso que até me ajuda bastante, nem eu falei para vocês, né? Nesses tempo aí que eu vim estudando, eu demorei até chegar numa forma, assim, de entender melhor. Pô, como eu posso deixar isso mais fácil, né? De lembrar. E uma das formas foi de categorizar eles aqui em categorias de comandos. Então, a gente tem bastante comandos para encontrar elementos em tela. Eu até não coloquei todos aqui, passa de 20, tá? Mas os principais que a gente tem são o get, que é similar ao Selenium Find By, para quem já tem familiaridade com Selenium. O contains, que é... deixa eu só complementar, né? O get, a gente usa um seletor para encontrar o elemento. E o contains, a gente usa o texto. Então, quero encontrar o elemento que tem um texto específico, usa o contains. Aí a gente tem alguns comandos contextuais, que a gente normalmente usa em conjunto com o get ou com o contains, tá? Que é o find, o closest, prev all, parent. Isso aqui são todos, eu gosto de chamar também de comandos de navegação, né? Porque, por exemplo, o parent, a gente navega para o elemento pi, o next, a gente navega para o elemento irmão à direita, o prev, a gente navega para o elemento irmão à esquerda, o siblings, até não está aqui, mas a gente encontra todos os elementos que estão no mesmo nível.
tem o first, last e ek, para quando a gente encontra mais de um elemento, quer selecionar, encontrei uma lista de elementos, quero selecionar o primeiro, o último, ou numa posição específica. Então, assim, a gente tem muitos comandos para encontrar elementos em tela. Uma outra categoria de comandos é o que a gente tem aqui para interagir com elementos. E aqui também eu coloquei alguns dos principais, seria o type, que é para digitar um texto, o click, para clicar em um local, select, para selecionar quando a gente tem um elemento de múltipla seleção, e o check and uncheck quando a gente tem radial ou checkboxes. A gente tem comandos para manipulação de arquivos. Então, a gente pode, por exemplo, eu fiz uma requisição e eu quero salvar essa requisição em um arquivo na minha máquina. Não preciso instalar bibliotecas adicionais. Posso usar o write file, o read file e o fixture para escrever esses arquivos e para consumir as informações desses arquivos depois. Então, é bem bacana esses comandos aqui, ter conhecimento sobre eles. Outra categoria de comandos muito importante é a de mocks e simulação. Então, a gente pode, basicamente, aplicar mocks do nosso back-end durante o teste. Então, a gente pode isolar totalmente o nosso teste do nosso back-end e focar somente no nosso front-end usando esses comandos aqui. E a gente consegue fazer também mock de algumas funções, né? Então, a gente tem aí alguns comandos que nos ajudam com isso, como o intercept, o spyStub, o tick e o clock. Comandos de controle do browser, isso aqui também é muito importante a gente entender como que funciona. São os comandos aí de clear cookies para limpar cookies que estão no navegador, o onBeforeLoad para a gente fazer algumas coisas serem executadas antes da página carregar, o onLoad, o window para a gente controlar as informações que a gente tem ali dentro do browser, como os storages, né, session storage, local storage, e o viewport para a gente controlar o tamanho da tela. Às vezes a gente quer executar o nosso teste num formato mais mobile, por exemplo, uma resolução mobile, a gente pode usar o comando viewport ou opções relacionadas ao viewport. E por fim, os comandos que eu até já comentei com vocês, que são das asserções, mas aí aqui eu trouxe não a biblioteca, mas os comandos, seria o expect e o should. Beleza? Então, acho que agora vamos aí para os nossos 3 últimos pontos, tá? Até estou cuidando do meu tempo aqui, eu estou a 30 segundos de atrasar o meu tempo, mas vou tentar focar aqui para não atrasar também as minhas. Deixa eu ver, tem tempo de perguntas aqui ainda, né? Então, bora lá. Principais plugins, top 10. Coloquei aqui para vocês, se vocês quiserem, como eu disse, né, a gente consegue estender o comportamento do Cypress usando plugins. E eu coloquei aqui um top 10 de plugins que vocês podem estudar aí para colocar com o Cypress. O primeiro deles é o Cypress Select Test, que é para a funcionalidade de filtrar os nossos testes através de tags. O Cypress Extends, que é para a gente reaproveitar configurações. O Cypress Local Storage Commands, que é para a gente poder controlar melhor o nosso local storage. O Cypress Ailer Plugin, que nos ajuda a gerar relatórios com o Ailer Reports. O API, que melhora ali um pouco da experiência de teste de API, adicionando em tela as informações que a gente está trafegando no nosso request. O Cypress File Upload, que nos ajuda aí com testes de upload de arquivos. O Cypress, que é um dos plugins que a gente pode usar para regressão visual. O Cypress iframe, que é o plugin que nos ajuda a trabalhar com aplicações que utilizam iframes. O Cypress Cucumber Preprocessor, que é a biblioteca que a gente usa para quando a gente quer trabalhar com Cucumber. E por último, o Cypress Real Events, que é o plugin que a gente usa quando a gente tem que trabalhar aí com eventos nativos do navegador, por exemplo, o tab ou o clique nativo, né? Então, a gente tem algumas diferenças ali. O próprio hover a gente consegue fazer usando o Cypress Real Events também. Bom, então, fica esse top 10 também, coisas para vocês anotarem, né? E
estudarem, colocar na sua lista aí, seu roadmap de estudos sobre o Cypress. E aí, já indo para um fechamento, pessoas que eu considero aí importante para você acompanhar. Primeiro, o Gleb Baumtoff, que é o ex-VP de engenharia do Cypress, mas não quero que vocês acompanhem ele por isso, mas sim pela quantidade de conteúdo que ele compartilha. Só no blog dele, ele tem mais de 100 artigos sobre Cypress. Então, é uma das pessoas, eu acho, no mundo que mais compartilha sobre Cypress. Então, acompanhem essa pessoa, que é uma das que, de fato, assim, tem mais conteúdo sobre Cypress de N tipos de conteúdos. Jennifer Sheehan, que é, pelo que eu acompanho do GitHub lá, é uma das QAs do Cypress. Brian Mann é um dos criadores da ferramenta. E os Cypress Ambassadors. Só pesquisar aí Cypress Ambassadors no navegador. Ambassadors, que é uma lista de pessoas. Eu até coloquei aqui para vocês que são 24 pessoas que são considerados aí pela ferramenta como embaixadores da ferramenta, dado a quantidade de conteúdos e contribuição que essas pessoas têm para com a comunidade. Então, a gente tem gente do mundo todo aqui, tá? Tem gente aí de N países. A gente tem 2 brasileiros. Eu tô aqui e tem o Valmir Filho também. Enfim, tem uma galera aqui, então recomendo que vocês sigam todos eles, porque se eles estão aqui, é porque de alguma forma eles compartilham pelo menos os seus conhecimentos, né? Então, vale a pena acompanhar essa galera aqui, tá? E por fim, onde aprender mais. Coloquei aqui 5 lugares, tá? Primeiro, sempre a documentação oficial. Até poderia colocar o mapa mental, né? Porque vocês estão aprendendo aí sobre Cypress de uma forma bem resumida. Mas coloquei aqui a documentação oficial e a documentação em português, que é uma iniciativa que está sendo puxada pelo Pedro Ivo. É uma iniciativa open source, então vocês podem contribuir também com a tradução da documentação da ferramenta. No Telegram, caso vocês ainda não estejam, podem entrar lá no t.me Cypress_BR, que é a comunidade oficial de Cypress aqui no Brasil. E tem uma galera lá, tem quase 500 pessoas. Então, se vocês tiverem uma dúvida, coloca lá, que sempre tem alguém que vai ajudar. E o canal Agilizei, que aí isso no canal do Agilizei no Telegram, né? E aí, pelo menos, semanalmente, a gente está compartilhando alguma coisa lá, ou algum conteúdo, ou alguma iniciativa, ou algum plugin novo. A gente está sempre tentando compartilhar alguma coisa lá. Tá? E o canal Agilizei, né? A gente tem um curso gratuito lá no YouTube, tá? Que se chama Cypress do Zero Report. Então, vocês fiquem à vontade para visitar lá o canal, acompanharem os vídeos e deixar o feedback de vocês, né? Daqui a pouco vocês querem aprender alguma coisa nova sobre Cypress, já iniciaram os estudos, fizeram esse curso gratuito e querem aprender alguma coisa nova, coloca nos comentários dos vídeos lá, que a gente está acompanhando o tempo todo e sempre tentando trazer os próximos conteúdos baseados nos comentários da galera e no feedback, né? Então, fica aí uma dica, se quiser aprender, tem o canal do Agilizei no YouTube. Então, galera, o que eu tinha preparado aí para vocês, passei até 5 minutos do meu tempo previsto, até desculpa, mas preparei aí esse material, como eu disse, né, de quase 2 anos, 3 agora, né, porque ele foi atualizado agora, de experiência com Cypress para compartilhar com vocês, e eu espero que tenha sido bacana, tenha sido útil aí para vocês já abrirem um pouco a mente do que é possível fazer com Cypress e quais são os próximos passos. Beleza? Beleza. Te desculpamos por ter estourado o tempo, Samuel. Obrigado. Nós temos aqui algumas dúvidas, eu vou colocar em tela para você ir respondendo. O Rogério Rache perguntou: podemos usar para fazer testes de carga? Show. Não. Por quê? O Cypress, ele é focado em testes, naqueles 5 tipos de teste, né? Eu vou pegar com a linha aqui, que é o teste end-to-end, interface, APIs, componentes e unidade. Por que não podemos fazer teste de carga? Porque, de fato, como ele interage até com o navegador, né, ele abre o navegador, de fato,
nem que seja no modo headless, porque ele também pode abrir o navegador por baixo dos panos, né? A gente não conseguiria, e não é o foco da ferramenta fazer testes de carga, então não seria possível fazer teste de carga usando o Cypress. Eu acho que é até importante, né, falar para todo mundo aí que utilize a ferramenta para testar os tipos de teste. Então, se é teste de carga, utilize o framework para teste de carga. Se é teste, como o Cypress ele consegue interagir com teste de unidade, teste de componente, teste end-to-end, ele é bem abrangente, então ele pode ser usado para esse tipo de teste. Mas se teste de carga, utilize um framework para teste de carga. Temos mais uma dúvida, o Jorge Tavares. Nessa questão de assincronismo, existe como mesclar async/await com o modelo de assincronicidade do Cypress? Palavra difícil, né? Sincronidade. Eu até falei errado. Não. Por enquanto, eles não têm suporte ao async/await. Né, mas eles têm outros mecanismos, daí a gente usa as promises, né, que são retornadas pelos métodos para trabalhar com as informações. Mas, por enquanto, ele não tem suporte à arquitetura, né, de uso do async/await nativo do JavaScript. A gente usa ali outras estratégias. Boa palavra. Nos meus testes, quando eu tenho que esperar a requisição de alguma coisa, a gente sempre dá um sai.método.then e dentro do then eu retorno o objeto daquela requisição inicial para depois eu usar na próxima. É assim que eu consigo burlar o assincronismo. Assim. Show de bola. Isso aí. Renato Oda, acredita que o eu não sei falar isso daí, desculpa aí, gente. Pode substituir o Cypress por motivo da Microsoft estar à frente do projeto? Massa, boa pergunta. Normalmente a pergunta é a inversa, né? A galera pergunta se o Cypress vai substituir o Selenium. E a resposta a minha, sim, pelo menos. Favor. Meu posicionamento é sempre o mesmo, é que não vai substituir o Cypress, não vai substituir o Selenium e nem o Playwright vai substituir o Cypress. Por quê? Porque ferramentas, e isso é muito louco, né? Ferramenta sempre é muito contextual, né? Às vezes no meu projeto vai atender melhor o Playwright, né? Porque, sei lá, meu time usa outra tecnologia que não seja o JavaScript, porque o Playwright, né, ele funciona com o Python e com outras stacks, e em outra equipe que está no meu lado, eles usam uma stack totalmente JavaScript e que não faz sentido para eles não usarem o Cypress, sabe? Ou que o time, alguém já trabalhou. Então, a ferramenta, assim, é sempre muito contextual. Apesar de o Playwright, a Microsoft estar à frente do projeto, o Playwright é construído em cima do Puppeteer, que tem o Google à frente, mas o Cypress também é um player bem... não é expressivo, não sei se é essa a melhor palavra, mas ele é um grande player assim, dentro do mercado, e até recentemente eles receberam um novo aporte de investimentos. Então, eu acho que, assim, provavelmente essas ferramentas, elas vão andar em conjunto por um bom tempo, e o que pode acontecer no futuro é que a gente vai ter mais opções de um mesmo nível de qualidade, assim como o Cypress e o Playwright, para a gente poder escolher, né? Aí a gente sempre vai ter que passar pelo mesmo processo de criar uma POC, testar as duas ferramentas dentro do nosso projeto, mostrar para o time, olha só, essa ferramenta é assim, essa é assim, assada, e aí acabar decidindo por uma ou outra, né? Mas eu acho que o Cypress não vai substituir o Selenium, tipo, não vai matar o Selenium, e o Playwright também não vai matar o Cypress. Então, acho que não. É o que eu e a Pri sempre frisamos aqui dentro da Softplan, né? Escolha um framework que atenda a necessidade do seu time. Não que seja obrigação. Você vai e avalia o que vai atender a sua necessidade. Daí assim você aplica, por causa que você vai ter um melhor aproveitamento do framework se você usar esse como parâmetro para escolher, né? Raniel Ferreira de Santana.
Como contornar os testes em aplicações que utilizam extensões e navegadores em modo headless? Massa. Por padrão, se eu não me engano, o Cypress ele não tem suporte à instalação de extensões no navegador em tempo de teste. Então, se o teste tem uma dependência de uma extensão, tem que... eu até nunca tive essa experiência, tá? Mas eu imagino que a gente teria que criar alguma camada ali para abstrair essa extensão do nosso teste, ou alguma estratégia ali para, de fato, não depender dessa extensão. Não tenho certeza disso, tá? Mas, se eu não me engano, o Cypress ele não permite que a gente instale extensões para extensões do navegador, né? Não plugins. Extensões no navegador para executar o teste. Se eu não me engano, isso não é possível. Nós temos uma extensão aqui interna do Plugin que a gente usa. O que a gente fez para conseguir usar isso com o teste de Cypress? A gente instalou ela na CI. Então, a gente roda lá um comandinho na CI e instala a extensão no navegador e daí depois o Cypress consome ela. Show. Legal. Tá. Tem uma pergunta aqui bem grandona, do Jorge Tavares. Paralelização dos testes pode ser uma feature não open source? Implementamos a paralelização de uma forma caseira, rodando suítes diferentes em paralelo. Existe alguma outra alternativa para isso? Massa. Sim, tem... Deixa eu pensar aqui como eu estruturar. Tem 3 formas que a gente pode fazer, tá? A primeira delas é a nativa, vamos dizer assim, que nem o George trouxe, não é open source, que é através do Cypress Dashboard. Ela é uma alternativa interessante porque eles cuidam, inclusive, do balanceamento. Então, por exemplo, se eu tenho 100 testes, tá? Eu executei uma vez, ele vai executar ali de uma forma, da forma que tiver para executar, e a partir da segunda, terceira execução, o próprio Cypress já vai começar a balancear entre máquinas, que a gente vai passar na integração contínua para executar, ele já vai começar a balancear, passar as specs mais longas para outra máquina, ou pedir, você deve colocar mais máquinas para reduzir o seu tempo. Então, tem essa alternativa não open source, porque justamente, né, tem toda essa inteligência envolvida, que é através do Cypress Dashboard. Tem uma alternativa open source, também baseada no Cypress Dashboard, que é o Sorry Cypress, que é um dashboard do Cypress open source, que obviamente não tem todas as funcionalidades que o dashboard tem, mas que é uma alternativa que você pode instalar aí numa instância da sua máquina, na Amazon ou num Docker, e consumir esse dashboard, que é o Sorry Cypress. A segunda é a que você falou, que é implementar a paralelização de forma caseira. Eu também uso bastante essa estratégia, porque na minha experiência com Cypress, assim, atende bem, né? Que é categorizar ali. Normalmente eu uso alguma estratégia de priorização junto também, tipo, quais são os testes críticos, testes de média prioridade, testes que eu posso executar, tipo, uma vez por semana, teste com menos risco, né? E executo essa execução paralela. Eu tento sempre usar essa estratégia, assim, de priorização, e em cima dessa priorização colocar tags para dividir entre mais máquinas ou alguma coisa assim, que acaba sendo mais barato do que pagar pelo dashboard, que é um pouquinho caro, assim. E a terceira alternativa é uma que eu já vi surgindo, que são plugins que criam múltiplos processos Node para dividir as specs automaticamente. Só que, assim, eu já testei uns 2 ou 3 e nenhum deles performou bem. Então, até uns 2 deles, assim, chegava a travar a minha máquina quando tentava essa abordagem. Então, eu tô citando essa terceira alternativa, mas, assim, na minha experiência nunca funcionou, tá? Mas é bacana saber que tem essa terceira também. Daqui a pouco você tem uma máquina aí super potente, pode ser que funcione muito bem, né? Mas são exemplos que eu só vi funcionando na documentação, no GIF lá da documentação, né? Na prática não funcionou para mim. Leonardo Freitas, Cypress funciona para testes de API e mobile? Massa. Então, Léo, vou dividir em 2 partes. Teste de API, sim, ele funciona bem, tanto para APIs que usam protocolo HTTP com o padrão REST, quanto
APIs que usam GraphQL. Então, sei até de alguns projetos que usam o Cypress para testar APIs GraphQL. E para mobile, depende, né? Se a gente está falando de mobile sites, sim, e aí a gente consegue, através ali de comandos de viewport, redimensionamento da página e tal, redimensionar a janela e emular a nossa execução mobile. A gente consegue passar até o user agent, como se a gente estivesse num navegador mobile também, então funciona super bem. Mas para testes nativos de mobile, aí não. Aí ele não tem suporte, mas aí fica até uma curiosidade, há uns 3 ou 4 meses atrás, eles mandaram uma pesquisa para, não sei qual foi a estratégia de mandar essa pesquisa, sei que eu recebi, que perguntava assim, sobre a experiência com testes mobile. Aí ali tinha algumas perguntas, tipo, qual a frequência que você costuma executar seus testes de aplicativos nativos? Se você tivesse um serviço no dashboard com dispositivos disponíveis, você usaria? Tipo, perguntas assim, tipo, bem abertas, sabe? Então, acho que eles estão entendendo como os usuários de Cypress testam, na verdade, aplicativos para num futuro também, isso, confesso que eu não tenho spoiler nenhum, talvez num futuro eles trazerem, de alguma forma, suporte a teste mobile, mas confesso que eu não faço ideia de como eles pensam em fazer isso. Mas se teve essa pesquisa aí, é porque eles estão pensando em alguma coisa. Vamos para a última pergunta. Qual foi a maior dificuldade de transicionar do Selenium para o Cypress? Legal. No meu tempo, nossa, senti um idoso agora. Lá há uns 2, 3 anos atrás, quando eu fui transicionar do Selenium para o Cypress, a maior dificuldade que eu tive foi, confesso que foi a tecnologia, porque eu usava muito o Selenium com Java, e eu não tinha tanta familiaridade com JavaScript. Então, naquela época, para mim, era tudo muito novo, assim, o universo Node, o universo JavaScript. Então, a tecnologia, para mim, na época, foi um limitador, assim, foi algo que eu sinto que não me atrapalhou, né? Mas foi algo que eu tive que correr um pouquinho atrás para entender um pouquinho melhor, tá? E um outro ponto foi essa questão de como construir os scripts, né? Que com o Selenium, a gente, sei lá, usa o elemento, o Selenium.findBy para encontrar um elemento, e com o Cypress a gente usa outros comandos, né? E uma coisa legal que eu aprendi até nessa jornada, que eu até não coloquei aqui, foi que com o Cypress, tipo, eu até já vi algumas pessoas usando e tal, mas assim, nesses 2, 3 anos que eu tô usando Cypress, eu nunca precisei usar o XPath, né? E na época eu usava bastante assim XPath com os testes que eu desenvolvi em Selenium. Não que seja assim, não tem relação nenhuma na real, né? Tipo o Selenium e o Cypress no XPath, mas como o Cypress tem alguns mecanismos a mais, tipo, passa de 20 comandos que a gente consegue usar para encontrar um elemento, a gente consegue navegar para cima, para baixo, por texto, por seletor, acabou que tipo, não precisou mais XPath, e isso me fez estudar um pouquinho mais sobre seletores, né? Então, acho que eu colocaria essas 3 coisas, JavaScript, seletores e estrutura ali da ferramenta. Acho que essa foi a maior dificuldade, assim, né? Saindo do Selenium pro Cypress. Eu vou colocar mais uma pergunta aqui, porque eu vou me aproveitar dela para fazer uma propaganda. O quanto você acha que o TypeScript agrega ao Cypress? Massa. Bom, o TypeScript, ele na verdade, assim, ele não tem uma relação direta com o Cypress, mas muito mais com que eles chamam de DX, né, que é Developer Experience. Por quê? Porque o TypeScript nos ajuda em tempo de desenvolvimento. Isso seja um desenvolvimento de uma API, de um site ou dos nossos testes. Por quê? Porque o TypeScript ele traz ali a parte de tipagem, né, para a nossa codificação, e isso ajuda muito a evitar errinhos que talvez com JavaScript passariam despercebidos, né? Tipo, pô, se eu tenho uma função que quer receber uma string e eu passar um número, se tiver com JavaScript, ele se vira lá e converte, sabe? Com TypeScript ele já avisa na hora. E isso para várias outras coisas. Tipo, se é uma função que espera um retorno e eu não estou passando, ele já avisa. Então isso ajuda muito mais
no DX, né? Que é na experiência de desenvolver, e isso agrega na experiência como um todo, tá? Até não gosto de atrelar o TypeScript ao Cypress, mas como algo até acima, assim, a experiência de desenvolvimento no universo de JavaScript. O TypeScript agrega nisso, né? Ele acaba tornando mais simples o nosso desenvolvimento, porque ele evita que a gente cometa alguns errinhos ali, principalmente relacionados à tipagem e sintaxe. Então, é bem bacana. Puxando já o gancho ali do TypeScript, só para fazer uma propaganda interna aí, na Softplan a gente tem um produto novo, né, voltado para a justiça, e esse produto ele está sendo feito automatizações usando Cypress, alguns times estão fazendo. Eu criei uma lib interna usando o TypeScript para comandos comuns que todos os times possam estar usando, por exemplo, logar, criar processo, criar dados na API, né, direto na API, então dá uma conferida lá na nossa documentação interna que tá bem legal a lib interna, já fazendo a propaganda aí. Então é isso, agora nós vamos para um momento muito esperado por todos. Eu vou remover o Samuel fica aí no backstage que já te chamo. Nós vamos para as novidades. A gente ficou ali falando toda semana, né, a semana inteira, que vai ter novidades. Então, vamos para elas. Mas antes, nós vamos fazer o sorteio. Sorteio de brindes, não é mesmo? Pri, quer compartilhar aí? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. O que a gente fez? A gente pegou todas as planilhas que vocês responderam durante a semana e colocamos ela num compilado. Ctrl+C, Ctrl+V, tá todo mundo aqui. Tem nomes repetidos, por exemplo, Joãozinho participou em todos os dias, né? 5 dias. Então tá 5 vezes o nome dele aqui. Eu vou deixar bem claro uma coisa. Se o Joãozinho foi sorteado e ele sair de novo sorteado, ele não vai ganhar 2, ele vai ganhar 1 só. O tal nome repetido ali seria 5 vezes a mais que você está ganhando, não que você vai ganhar 5 prêmios, ok? Então, só para deixar claro isso, a Pri vai estar fazendo o sorteio ali, então a gente colocou do 1 ao 260, que é o último número que está preenchido, é a última pessoa que preencheu, e sorteia aí, 261, Pri. Aí. Vamos lá. Rufem os tambores. Número 39. Então, vamos ver aqui qual que é o número 39. Eu vou até aqui que é mais rápido. 39 é Estela Larissa Michelane Mutsoka. Se eu falei o teu nome errado, me desculpa. Se você estiver aí no chat, dá um alô ali que você foi a ganhadora da Softplan, ok? Então vai ganhar uma camiseta, um caderno, entre outras coisas. Outras coisinhas. Qual que é o próximo número, Mônica? 254. 254. Provavelmente alguém preencheu hoje, hein, galera? Vamos ver se a pessoa ficou até o final do evento. 254 é Alan Gautier Neri Amorim. Outro número é o? O outro número, 233. 233. Opa, passou. Amanda Batista. Olha, já é o master do meu time, hein? Próximo número é o? 128. 128. Eber Alexandre Mineto. Aí, ó. Tá sendo marmelado isso aí.
Deve do meu time Olha. de novo? Ai, ai. Próximo número, 29. 29. Foi lá no primeiro dia que preencheu. Vamos ver quem que é. 29, Maurício Napoleão. Maurício Napoleão. O último número, 100. 100. Número 100. Denner Vinícius Dias. Aê! Então, essas são as 6 pessoas que vão ganhar um kit da Softplan. A gente vai entrar em contato com vocês hoje mesmo para ver o tamanho de camisetas e endereço para entrega. Então, parabéns aos sorteados. Próximo tópico é a tão esperada novidade que a gente está falando a semana inteira. E essa novidade é... Rufem os tambores aí. Teremos curso de Cypress na empresa. O que isso significa? A empresa comprou um curso de Cypress que vai ser ministrado pelo Samuel Lucas. São 50 vagas para o curso. Inscrições até o dia 13/5. Eu estou mandando agora no chat o link para o formulário para se inscrever. Tem o QR Code aí na tela, então são 50 vagas e para vocês apresentarem. Como vai funcionar o curso? Então, o curso ele vai começar dia 17/5 a 21/5. Será curso online, com 3 lives de Tira Dúvidas com o Samuel Lucas na semana do dia 17 ao dia 21. Então, vamos retornar com o Samuel aqui para ele dar uma explicada melhor. Aí, tirei do mudo. Então, acabou a surpresa, então. Acabou. Show de bola. Então, galera, é isso aí. Eu acho que até a Mônica já explicou muito bem, mas vou dar sem dar muito spoiler também, né, para deixar vocês na expectativa. Então, dia 17 ao dia 21, aí a gente vai aplicar muitas coisas que a gente viu aqui sobre Cypress, sobre as tecnologias, sobre plugins. A gente vai aprender a aplicar isso na prática, tá? É óbvio, né, que a gente não vai aprender tudo que é possível aprender sobre Cypress em uma semana. Infelizmente é pouco tempo, assim, mas assim como a gente priorizou aqui o essencial para aprender em um mapa mental, a gente também vai priorizar o que é essencial aprender em um treinamento sobre Cypress. Então, esse é um treinamento, como o pessoal já comentou, né, exclusivo para a galera da Softplan. Foi pensado aí do zero e que tem um ponto muito importante, que é a participação de vocês. Não só na inscrição e não participando lá e tal, mas vocês vão ver que lá no formulário vai ter algumas perguntas-chave lá, tá? Como assim pergunta-chave? Tem 2 perguntas lá que eu preciso muito que vocês colaborem, que são perguntas que vão dizer um pouquinho melhor sobre o contexto de vocês. Então, as perguntas, elas esclarecem o quê? Qual que é o momento de vocês? Se vocês nunca automatizaram, se vocês já têm familiaridade com outra ferramenta, que nem alguns colegas comentaram, ou se vocês já iniciaram com Cypress e agora querem ir para um próximo nível, tá? E tem também o que vocês esperam desse evento. Então, nessa pergunta lá, pode colocar coisa à vontade lá, pode encher de conteúdo, porque assim, se for algo que não está previsto na grade, a gente tenta encaixar ali de alguma forma. E se a gente não conseguir encaixar, a gente já vai ter isso como material para, de repente, trazer nas lives ou ir trazendo no nosso grupo. A gente vai ter um grupo ali que a gente vai ficar trocando ideia durante a semana, né, do treinamento. Então, a gente pode trazer esses pontos que vocês colocarem lá no grupo. Então, é bem importante que vocês respondam essas perguntas lá sobre o momento de vocês e o que vocês esperam, tá? Que é um treinamento montado muito... né, baseado, né, na expectativa das pessoas em cima desse treinamento, tá bom? Então, eu já estou bem ansioso, falta pouco tempo agora, falta uma semana,
E eu espero todos vocês lá. Acho que vai ser muito bacana, a gente vai aprender muito juntos. É uma honra para mim estar fazendo esse treinamento aí para Soft e conhecendo tanta gente bacana, né? E a gente se vê no dia 17. Informação importante. O link ele está aberto, então não significa que seja só pessoas da corporação Softplan. Então, se você é terceiro na Softplan, você também pode se inscrever. Claro que a gente vai dar prioridade para funcionários da Softplan, que estão inscritos na corporação Softplan. Mas, com certeza, são 50 vagas, gente. Com certeza vai ter vagas para os terceiros também, tá? E mais uma coisa, vocês acharam que acabou as novidades? Não, não era só isso. Tem mais uma coisa, não é, Priscila? Exatamente, pessoal. A gente ficou durante a semana toda observando que vocês comentavam no chat e que vocês colocavam sugestão no formulário. Então, a gente tem umas cartinhas na manga, mas vamos disponibilizar só uma até agora, né, Mônica? Por enquanto, sim. E durante os meses que vem, vocês vão vendo. Então, vocês pediram e nós ouvimos. Vocês estão preparados para o que vai acontecer? Quero ver vocês comentando aí nesse chat, hein? Porque, olha, eu tô vendo que o pessoal tá bem quietinho hoje o dia inteiro, hein, galera? Toda segunda, quarta-feira, de cada mês, às 2 horas, a gente vai trazer uma palestra exclusiva para vocês. Então, se preparem que não vai ser só que a Wiki, a gente vai estar movimentando essa comunidade Softplan e, quem sabe, conseguir disponibilizar aberto para o público em geral, para a gente poder compartilhar no Instagram, LinkedIn, para mais gente conseguir ver essas palestras. E nós temos, já vamos ao spoiler do que vai acontecer mês que vem, né, Mônica? Exato. E o spoiler é montando o ambiente de teste do zero com a Pamela, que ontem, quarta-feira, ela trouxe uma palestra sobre pipeline. Então, dia 9/6, às 14h, ela vai mostrar para vocês exatamente como subir um ambiente de API GraphQL no computador, configurar a pipeline, subir os testes e rodar. Então, se vocês pediram bastante no chat, quarta-feira, mês que vem vocês vão aprender tintim por tintim desde o início até ter o teste de vocês rodando em integração contínua. E aí, vocês gostaram da novidade? Vão comentando aí no chat se vocês gostaram, gente. E tem mais, não é só essas duas. A gente ficou observando o chat, a gente anotava tudo que vocês estão falando aí, a gente está levando em consideração. Então, se você gostou de uma palestra que teve na Kiel Week e gostaria que fosse feito um coaching dojo sobre ela, pega e responde esse formulário que a gente vai estar marcando próximos eventos para fazer um coaching dojo sobre o tema. Então, respondam aí o formulário, estamos ansiosos esperando a contribuição de vocês para o nosso time. E vou abrir mais uma coisa. Se você gosta e quer compartilhar algo para todo mundo, quer estar visível nessa comunidade de qualidade, tem um artigo publicado e quer falar sobre ele, entre em contato comigo e com a Pri aqui no chat, que a gente vai estar planejando os próximos eventos. Então, toda segunda, quarta-feira do mês, a gente vai fazer um evento de QA ou afins, né, de qualidade em geral, e você pode ser o próximo apresentador de algum tema muito legal. E vale lembrar, né, Mônica? Agilistas, POs, BAs, devs, coordenadores, gerentes, esse ambiente é aberto para todo mundo, tá? Não é só para QA apresentar uma técnica de teste, alguma coisa, é para todo mundo, tá? É qualidade como um todo. Então, não se acanhem, agilistas, POs, BAs, coordenadores, gerentes, que esse espaço está aberto para vocês, tá? Exato, como vocês puderam perceber, essa semana teve vários desenvolvedores aqui no nosso evento. Então, para vocês verem que a gente está aberto, é qualidade do produto, não é só QAs. Então, entra em contato com a gente,
Vai ser um evento bem legal, estamos organizando, temos várias ideias diferentes, nosso backlog ali está explodindo. Então, venha contribuir para a nossa comunidade de qualidade. E muito obrigado. Então, a gente vai estar finalizando aqui o nosso evento da QA Week, da Softplan. Agradecemos muito a presença de vocês. Foi muito legal, a gente ficou muito animado fazendo isso. Eu confesso aqui no meu coraçãozinho que eu vou me sentir um pouco vazia por não estar fazendo um evento assim de uma semana inteira. Mas vão ter vários outros eventos desses futuramente, não é mesmo? Exatamente. Cada final de evento, a gente conversava, né, Mônica? A gente se sentia um pouco vazia cada dia que passava. Mas, gente, muito obrigada por todos que participaram, por todos que compartilharam o link. E foi muito gratificante para a gente mesmo ver todos os feedbacks de vocês, que vocês gostaram. E queria agradecer muito a Softplan como um todo, né, que nos apoiaram e a gente conseguiu brinde. E todo mundo que conseguiu disponibilizar um horário. Obrigado pelos participantes que toparam essa indiada, essa loucurada que a gente fez, né, Mônica? A ideia que surgiu há 2 meses atrás, e a gente começou a catar as pessoas para apresentar, e as pessoas disseram sim. Então, muito obrigada a todos que participaram do evento. Muito obrigada. Eu vou chamar aqui o Samuel só para se despedir, né, Samuel? Nossa, aqui na tela. Ai. Muito obrigada por ter topado palestrar aqui no nosso evento. E bora lá se inscrever para o curso. Show de bola. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Eu espero que a galera tenha curtido. Eu não sei se daqui a pouco ficou alguma dúvida ou alguém, de repente, tenha dúvida, mas fica com vergonha ali de mandar, né? Então, eu até estava colocando no chat. Já tô abrindo aqui a caixinha de perguntas lá no Instagram. E daí, na sequência, eu já vou responder. Assim, se alguém tiver alguma dúvida ou, lembrou agora, assim, da dúvida, manda lá na caixinha que em seguida eu já vou responder, tá bom? Valeu aí de novo e a gente se vê dia 17, galera. Obrigada. E Valeu, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mês que vem, hein?